Nas margens silenciosas do Nilo, onde o sol se ergue como uma joia dourada sobre as areias eternas, o Egito respira mistério. Cada grão de areia guarda um segredo, cada templo, um eco de algo que transcende o tempo. Ali, no coração de uma civilização que dominou o deserto e conversava com as estrelas, nasceram entidades que não eram apenas deuses. Eram forças cósmicas, arquétipos do próprio universo. Homens e mulheres os temiam e veneravam, construindo templos colossais, queimando incensos diante de suas estátuas e oferecendo orações que atravessavam milênios. Cada um deles representava algo essencial: a vida, a morte, o amor, a vingança, o renascimento. E, acima de tudo, o poder. Hoje, o véu se ergue, e diante de nós desfilam os 10 deuses mais poderosos do Egito Antigo. Divindades que moldaram o destino dos faraós e ainda hoje habitam o imaginário humano. Primeiro lugar, Ra, o deus do sol. No início havia apenas escuridão. Então, das águas primordiais de Num, ergueu-se Ra, o sol primordial, a primeira luz a romper o vazio. Com seu disco solar coroando a cabeça de falcão, Ra percorre os céus todos os dias em sua barca dourada, levando a luz da vida ao mundo dos homens. Mas o verdadeiro poder de Ra não está apenas em iluminar o dia. Durante a noite, ele viaja pelas profundezas do Duat, o reino dos mortos, enfrentando criaturas demoníacas e o terrível Apophis, a serpente do caos. Cada amanhecer é uma vitória, o símbolo de que a ordem venceu mais uma vez o caos. Sem Ra, a escuridão eterna engoliria tudo. Ele é o centro do panteão egípcio, o deus dos deuses, aquele que criou os primeiros homens a partir de suas lágrimas. E foi por sua vontade que os faraós passaram a ser considerados seus filhos diretos. Para o Egito, Ra não era apenas uma divindade. Era a própria razão de o universo existir. Seu olhar é fogo, sua presença, luz, e seu poder, incompreensível até mesmo para os outros deuses. Segundo lugar, Osíris, o deus da morte e da ressurreição. Se Ra representa o sol que dá a vida, Osíris é o mistério do que vem depois dela. Senhor do submundo e juiz das almas, Osíris é o deus da morte, mas também da vida eterna. Seu mito é um dos mais profundos e simbólicos da história egípcia. Conta-se que Osíris reinava sobre a terra, um faraó justo e amado. Mas sua bondade despertou a inveja de seu irmão, Sete, que o assassinou e espalhou seus pedaços pelo Egito. Foi sua esposa, Ísis, quem o reuniu e o devolveu à vida, não no mundo dos vivos, mas como soberano do reino dos mortos. Assim, Osíris tornou-se o guardião da passagem, aquele que julga as almas diante da balança da justiça, onde o coração é pesado contra a pena da verdade. Para os egípcios, morrer não era o fim, mas uma transformação. E Osíris era o símbolo supremo dessa promessa, o renascimento. Seu corpo é representado em tons de verde, cor da fertilidade e do renascer, e ele carrega o cetro e o flagelo, símbolos de autoridade absoluta. Mesmo na morte, ele reina. Mesmo no silêncio, sua voz ecoa. Osíris é o lembrete de que o poder não está apenas em viver, mas em transcender a própria vida. Terceiro lugar, Ísis, a deusa da magia e do amor. Se Osíris é o coração, Ísis é a alma do Egito. Nenhuma outra deusa foi tão amada, reverenciada e temida ao mesmo tempo. Ísis é a mãe, a feiticeira, a protetora e a curadora. Seu poder ultrapassava o dos próprios deuses, pois ela dominava a magia das palavras, o poder de nomear e transformar o destino. Foi ela quem desafiou o impossível ao reunir os fragmentos de Osíris e trazê-lo de volta. Foi ela quem sozinha protegeu seu filho Horus nas margens do Nilo, fugindo de Sete e dos demônios enviados para destruí-lo. E foi ela quem ensinou os humanos as artes da cura e da proteção espiritual. Ísis não é apenas uma deusa, é o arquétipo do amor incondicional, da maternidade sagrada e da sabedoria divina. Seus cultos atravessaram séculos, e mesmo após o declínio do Egito, ela foi venerada em Roma, na Grécia e até na Europa medieval, sob novos nomes. Os egípcios diziam que o poder de Ísis era tão vasto que até Ra temia sua magia. E entre todos os deuses, ela era a única capaz de compreender o mistério supremo, o nome secreto do próprio Sol. Quarto lugar, Set, o deus do caos e das tempestades. Entre as sombras do deserto, onde o vento corta como lâminas e a areia devora os rastros dos vivos,
Ergue-se Seth, o deus do caos, das tempestades e da destruição. Ele é a força bruta da natureza, o rugido do trovão, o deserto em fúria. Sete nasceu para desafiar. Enquanto Osíris representava a ordem e a fertilidade, Sete encarnava a desordem e o poder incontrolável. Ele é o irmão traidor, o assassino do rei, o símbolo do conflito eterno que existe em todas as coisas, até mesmo dentro dos deuses. Com cabeça de um animal misterioso, meio chacal, meio asno, Sete não é facilmente identificado, e isso é proposital. Ele é o indomável, o que não se enquadra, o deus que rompe as regras do mundo. Mas Sete não é apenas um vilão. Ele é necessário. Sem o caos não há equilíbrio. Sem a sombra, a luz de Ra não teria significado. Em alguns mitos, é o próprio Sete quem protege a barca solar de Ra durante sua jornada noturna, lutando contra a serpente Apófis, a encarnação do caos absoluto. Assim, o deus da destruição torna-se também guardião da criação. Sete ensina que até o caos tem um propósito, e que a força bruta pode ser tanto a ruína quanto a salvação do mundo. Quinto lugar, Horus, o deus do céu e da realeza. Do sangue derramado entre irmãos, nasce um novo poder. Horus, o filho de Osíris e Ísis, é o vingador, o herdeiro legítimo do trono do Egito, o deus que carrega nos olhos o sol e a lua. Seu olhar domina os céus, e suas asas cobrem o reino dos homens. Ele é o falcão divino, símbolo da realeza e da vitória. Foi Horus quem enfrentou Sete em uma batalha lendária que durou 80 anos. Um confronto não apenas físico, mas espiritual, entre a justiça e o caos, entre a ordem e a anarquia. Cada golpe de Horus era a esperança dos vivos, cada ferida, o preço da restauração da ordem. Quando finalmente triunfou, Horus tornou-se o novo rei dos deuses e o protetor dos faraós. Dizia-se que cada faraó era a manifestação terrena de Horus, o olho do céu, o símbolo da autoridade divina. Mas seu poder não vem apenas da força. O olho de Horus, restaurado após ser ferido na batalha, representa a cura, a sabedoria e a proteção. Era usado em amuletos, templos e túmulos, guardando os vivos e os mortos contra todo o mal. Horus é a promessa cumprida, o renascimento do poder legítimo, a ordem restaurada. Quando o sol nasce no horizonte, é o olhar de Horus que observa o mundo despertar. Sexto lugar, Anubis, o deus dos mortos e da passagem. E quando o corpo se cala, quando o coração para de bater e a alma se vê diante do desconhecido, é Anubis quem estende a mão. Deus dos mortos, das tumbas e da mumificação, Anubis é o guardião entre os mundos. Com cabeça de chacal, o animal que vagueia pelas necrópolis, ele conduz as almas até a presença de Osíris para o julgamento final. Em silêncio, ele pesa o coração do morto contra a pena de Maat, a deusa da verdade. Se o coração estiver leve, o espírito é conduzido à eternidade. Se for pesado, será devorado por Amit, a criatura do esquecimento. Mas o poder de Anubis vai além do além. Ele é o protetor dos rituais, o Deus que ensinou os homens a preservar o corpo para que a alma pudesse renascer. Cada múmia envolta em linho era um ato de fé. A crença de que, sob o olhar de Anubis, ninguém estava realmente morto. Sua presença é silenciosa, mas imponente. Os sacerdotes o invocavam em cânticos sussurrados, pedindo que guiasse os mortos com piedade e precisão. E quando o vento sopra sobre os desertos do Vale dos Reis, dizem que é Anubis patrulhando em busca de almas perdidas. Anubis é o mistério da transição, o limiar entre o fim e o recomeço. Nem cruel, nem benevolente, apenas justo. Sétimo lugar, Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Quando o universo foi criado, alguém precisou registrar suas leis. E foi então que Thoth, o deus da sabedoria, da escrita e do tempo, tomou forma. Com cabeça de íbis e olhar sereno, Thoth não carrega espadas nem cetros. Seu poder é o conhecimento. Ele é o escriba dos deuses, o inventor das palavras, o guardião dos segredos cósmicos. Em cada hieróglifo gravado nas paredes dos templos, há um fragmento de sua mente. Disse que foi Thoth quem ensinou os homens a escrever, quem criou os calendários e quem revelou aos sacerdotes os rituais sagrados. Mas o poder de Thoth vai muito além da sabedoria comum. Ele é o equilíbrio entre Ra e a escuridão, entre o que é dito e o que é silenciado. Quando os deuses discordavam, era ele quem os conciliava. Quando as almas chegavam ao julgamento de Osíris,
Era Thoth quem anotava o veredito eterno, com precisão divina, sem erro, sem piedade, sem emoção. Os antigos acreditavam que Thoth possuía o livro da verdade, um tomo sagrado capaz de revelar os segredos do universo e de destruir quem o lesse sem estar preparado. Entre todos os deuses, Thoth representa a mente que observa o caos sem ser tocada por ele. Sua sabedoria é o fio invisível que mantém o cosmos em ordem. Oitavo lugar, Sekhmet, a deusa da guerra e da destruição. Até o equilíbrio precisa de fúria. E quando o sol se enfurece, nasce Sekhmet, a deusa leoa, filha de Ra, senhora da destruição e da vingança divina. Seu nome significa a poderosa. E não é à toa. Segundo as lendas, Ra criou Sekhmet do fogo de seu próprio olho, para punir a humanidade que ousara se rebelar contra os deuses. Ela desceu à terra com o rugido de 1000 tempestades, devastando cidades e cobrindo o Nilo de sangue. Nenhum exército poderia contê-la. Nenhum deus ousava desafiá-la. Mas a fúria de Sekhmet não tinha fim. Seu poder era tão destrutivo que o próprio Ra temeu que o mundo fosse aniquilado. Então, com astúcia, ele fez o vinho se misturar com o sangue dos campos. Sekhmet, embriagada, adormeceu. E quando despertou, renasceu como Hathor, a deusa do amor e da alegria. Essa dualidade fez dela uma das divindades mais complexas e temidas do Egito. Ela é a destruição que cura, a dor que purifica, o fogo que renova. Os sacerdotes de Sekhmet realizavam rituais diários para apaziguar sua fúria e garantir que o sol não queimasse o mundo, pois todos sabiam, se Sekhmet despertasse novamente em ira, nem mesmo os deuses poderiam detê-la. Sua sabedoria é o fio invisível que mantém o cosmos em ordem. Nono lugar, Hapi, o deus do Nilo e da abundância. O Egito vive e respira pelo Nilo. E o rio, em toda sua grandeza, tem um nome sagrado. Hapi. Ele não é um deus guerreiro nem um rei dos céus, mas sem ele, nenhum outro poderia existir. Hapi é o ciclo da vida, o ritmo do tempo, o sangue que corre nas veias do deserto. A cada enchente do Nilo, o Egito renascia. As águas traziam o lodo fértil, os campos floresciam e o povo oferecia orações e oferendas a Hapi, pedindo equilíbrio, nem seca, nem destruição. Ele é representado como um homem robusto, com ventre cheio e seios fartos, símbolo da fertilidade e da abundância. Um deus andrógeno que carrega em si o masculino e o feminino, o perfeito equilíbrio da natureza. Os antigos diziam, enquanto o Nilo fluir, o Egito viverá. E por isso Hapi era venerado não com medo, mas com gratidão. Sua força era silenciosa, porém essencial, porque o poder verdadeiro às vezes não grita, ele flui. 10º lugar, Amon-Ra, o Deus Supremo. No ápice do panteão, acima de todos os deuses e de todas as eras, está Amon-Ra, a fusão do invisível com o eterno, do mistério com a luz. Amon, o oculto, era originalmente um deus do vento, invisível, mas sempre presente. Com o passar dos séculos, foi unido a Ra, o deus do sol, tornando-se Amon-Ra, o Deus Supremo, criador de tudo o que existe. Nenhum outro nome carregou tanto poder. Os faraós o chamavam de Rei dos Deuses, Senhor das duas terras, Pai de todos os seres. Seu templo em Tebas, o grandioso Karnak, era o coração espiritual do Egito. Um lugar onde apenas os escolhidos podiam entrar. Amon-Ra era o sol e o vento, o visível e o invisível. Ele não precisava ser visto para ser sentido. Dizia-se que o universo respirava através dele e que o destino dos deuses e dos homens estava entrelaçado em sua vontade. Para o povo egípcio, adorar Amon-Ra era adorar o próprio conceito de existência. Ele não era apenas uma divindade, ele era o todo. E assim, no esplendor dourado do pôr do sol, o ciclo se completava. Do nascimento de Ra, a sabedoria de Thoth, da fúria de Sekhmet, a serenidade de Hapi, tudo retorna a Amon-Ra, o princípio e o fim. Milhares de anos se passaram, os templos ruíram, os faraós se tornaram poeira, e as areias engoliram impérios inteiros. Mas o nome dos deuses permanece. Eles não morreram, apenas adormeceram, esperando que alguém se lembre. E quando o sol nasce sobre as pirâmides, o Egito desperta junto com eles, como se o tempo não existisse. Cada estátua quebrada, cada hieróglifo esquecido, ainda carrega ecos desses 10 poderes divinos, porque o Egito nunca foi apenas um lugar. Foi, e ainda é, um espelho do divino. Os deuses egípcios continuam vivos, não nos templos, mas nas histórias,
nas estrelas e na eterna curiosidade humana por aquilo que está além da morte e do tempo. E talvez seja isso que os torna realmente poderosos. Eles não precisam ser reais para serem eternos. Se essas histórias te fascinam tanto quanto fascinaram os antigos, então os deuses já sorriram para você hoje. Deixe o sol de Ra iluminar o seu caminho. E se quiser continuar essa jornada pelas mitologias do mundo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem também carrega o espírito do Egito no coração. Porque o passado pode estar distante, mas os deuses, esses, nunca deixaram de nos ouvir.